vocês podem me chamar mesmo, pode ligar o áudio e falar, porque eu vou deixar em tela inteira. Deixa eu ver aqui, beleza. Então, o nosso assunto está relacionado a uma função que ela tem em quase todo o nosso cotidiano, né? Todo mundo já passou, né, ou vai passar, né, o removedor de esmalte, né, que pertence a uma classe de uma função chamada aldeído, né? O sabor do kiwi, né, se deve a uma substância também, ó, que tem um nome. E as formigas, elas possuem uma substância que causa irritação na pele, né? Deixa eu só olhar aqui. Então, as funções oxigenadas, elas têm uma ampla gama de compostos. Às vezes a gente pensa que um composto ele pertence a uma determinada função. Por exemplo, quando você ouve formol, aí a pessoa pergunta assim, o que é um formol? Aí outra assim, o formol é um álcool, certo? Aí a pessoa fala assim, éter, o que vinha a ser éter? Éter é uma substância que tem um cheiro forte, é irritante, é tóxica, ela é inflamável. Beleza, mas o que difere a função éter da função álcool? Certo? Então, as funções oxigenadas são funções que apresentam oxigênio e elas vão ter características, né, diferentes uma das outras, mas, porém, todas as funções vão ter características quando elas pertencerem a uma mesma função. Certo? Por exemplo, o álcool. Todos os álcools vão ter suas características, né, idênticas, né, como inflamabilidade, pega fogo, tem um cheiro forte, né? Alguns são tolerados em certo momento pelo nosso organismo, no caso, o álcool etílico, o etanol, né? Professor, o que difere o álcool do posto de gasolina para o álcool da bebida? Não difere nada, é o mesmo. O problema é que o álcool do posto de gasolina, ele tem substâncias que deixam, né, o sabor do álcool intragável. Então, a pessoa não pode beber e tem conservantes que vão trabalhar no motor do carro para poder preservar, que vão fazer mal para pessoas, né, como lubrificantes. Né? E já o álcool de bebida, não, é ele puro, né, o corpo tem uma certa tolerância, certo? Uma certa tolerância, mas, na verdade, é uma substância estranha para o nosso corpo, né, que causa um certo problema, né, que hoje a gente vê aí a questão do alcoolismo, né, das pessoas que batem, né, dirigindo ao trânsito, né, você vê uma blitz, você vê muitas pessoas embriagadas sendo detidas, né, então é crime. Antigamente tinha uma certa tolerância para álcool, hoje é zero, né, então tem um bafômetro, que o bafômetro já é uma substância lá, um aldeído, olha só, que vai identificar quem? Junto com outros compostos inorgânicos, permanganato, que vai identificar o álcool, certo? Então, o álcool ele vai se degradando em aldeído. Então, uma substância, às vezes, ela vai se degradando em outras, certo? Por exemplo, as leveduras, né? Ela pega o álcool, certo? E o que elas fazem com esse álcool? Ela pega o açúcar, vai se transformando em álcool. Com o passar do tempo, ele vai se transformando em quem? Em ácido. E aí nós temos a questão da formiga. E aí, com o passar do tempo, mais ainda, ela vai se degradando isso em gás carbônico e água. Então, olha só. Função oxigenada. Função que contém carbono e hidrogênio, como eu falei para vocês, o hidrocarboneto. Ele possui carbono e hidrogênio, então é o esqueleto de todas as funções, e mais oxigênio. Então, as outras funções, o que difere é só o posicionamento desses átomos de carbono e oxigênio. Na verdade, o interessante é isso, que uma função ela vai se quebrando em outra, certo? Dentro das funções oxigenadas, certo? Açúcar é uma substância orgânica, né? Que ela é um álcool, ela vai se degradando em outro álcool mais simples, e ela vai se degradando em aldeído, que é mais simples, que ela vai se degradando em ácido, que ela vai se degradando em gás carbônico e água. Então, a deixa da natureza é essa, é interessante, porque ela vai se degradando, né? Parece que ela vai fazendo assim, tipo uma escada, vai quebrando. É tipo o petróleo você vai quebrando, gás de cozinha, asfalto, para-piche, óleo lubrificante, querosene, gasolina de aviação, né? Então, as substâncias, elas sempre têm essas características, elas vão se quebrando em substâncias mais simples. É quase como se fosse, assim,
a evolução na biologia. Olha que interessante a natureza, né? Na biologia, a gente tem que os seres, eles né, segundo lá os teóricos, eles iriam evoluindo, né, até chegar à espécie humana. Aí tem uma controvérsia lá da questão dos macacos, não é, que é, né, que não tem nada na biologia dizendo isso, né? Aí os biólogos poderiam explicar melhor do que eu. Então, as funções, elas são também assim, turma. Elas vão como se fosse evoluindo para outras substâncias, mas cada uma tem sua característica, certo? Então, classe funcional é exatamente isso, né? Ela vai ter propriedades para si. Por exemplo, o ácido. Todos os ácidos vão ter propriedades de ácido, né? Tem um sabor azedo, conduzem eletricidade, eles formam íons H+, em solução de água, certo? Mas, à medida que eles vão se complexando, eles vão ficando um pouquinho mais diferentes um do outro, não muito. Olha só, então, o conceito de função química que nós vamos estudar a partir de hoje, nós vamos, a partir de hoje também, mais lá na frente, nós vamos aprender a dar nome desses compostos, né? São substâncias que apresentam propriedades químicas semelhantes. Então, função álcool, eu vou ter vários álcools, né, que vão ter propriedades semelhantes, né? Éter, eu vou ter vários éteres que vão ter propriedades semelhantes, certo? E aí vai surgir um termo chamado de grupo funcional. O que é o grupo funcional? É a característica referente a uma função. Por exemplo, o álcool, ele vai ter uma característica. Qual é a característica? Ele vai ter um OH, um oxigênio, e um hidrogênio ligado junto, e esse OH ele vai estar ligado à cadeia carbônica. Pronto, você definiu qual é a função álcool. O que é a função álcool? É uma cadeia carbônica que vai ter o OH. O que é o OH? O oxigênio e o hidrogênio juntos, né? E aí, preso essa cadeia carbônica, você está definindo quem é um álcool. Olha aqui. Olha aí. Daí eu tenho duas substâncias diferentes. Três, né? Tem alguns compostos. Olha aqui o álcool. É a cadeia carbônica, ó. Hidrogênio, carbono, carbono, hidrogênio. Esse carbono aqui, ele tem uma ligação, aí duas com esses dois hidrogênio, três com uma, quatro. Então, quem é que define o álcool? É esse aqui, ó, OH. Então, toda vez que você vê uma cadeia carbônica com OH, você já vai saber que ali é um álcool que está presente. É uma função oxigenada que contém OH na cadeia carbônica. O éter, ele é diferente do álcool. O que acontece com o éter? É uma cadeia heterogênea. Basta você pôr isso na cabeça. Então, depois quando você for fazer um resumo dessas funções oxigenadas, né, você sempre tem que escrever isso, né? Tem um método chamado do método de Feynman, né? Não sei se essa é a pronúncia, é um grande físico que existiu, né? E ele sempre falava isso. Eu já vi muitos estudantes estudando assim. Eles pegam o conteúdo, eles escrevem, porque o ato de escrever você já vai assimilando na cabeça, e depois você vai explicando para si mesmo. Esse aqui é o grande método. Às vezes você vê o aluno, parece que ele está falando sozinho, mas não é, ele está explicando para si mesmo, para que ele possa absorver aquele conteúdo. Então, o grande diferencial do álcool para o éter, que é o éter, uma cadeia heterogênea. Então, ó, o éter, ele tem um oxigênio no meio da cadeia. Já o álcool, não. Sempre ele vai ficar do lado de fora das cadeias carbônicas, certo? Ligado aos carbonos, mas ele está no meio, né? Então, a mesma quantidade de átomos aqui, ó, deixa eu ver aqui, 3 hidrogênio com 2, 5 com 6. 2 carbonos, 1 oxigênio. Aqui, ó, 3, 6 hidrogênio, 2 carbono, 1 oxigênio. Então, eu tenho a mesma fórmula química, a mesma quantidade de átomos de carbono, porém, eu tenho duas funções totalmente diferentes. Esse aqui é um álcool, né? Ele é inflamável, né? Ele tem uma certa toxicidade, porém, ele é tolerado no organismo humano, né? As pessoas consomem álcool, né? Seja em festa de fim de ano, aniversários e diversos outros eventos, mas esse aqui não, ele tem um cheiro tóxico, ele tem uma toxicidade maior, né? Ele é altamente prejudicial, né? A pessoa não vai beber isso aqui, ele vai morrer, né? Tem um cheiro forte, mas também ele é inflamável junto com esse daqui. Então, aqui eu tenho duas substâncias totalmente diferentes. Se você pegar o álcool e cheirar, não vai acontecer muita coisa de estranho, não.
certo? Agora, se você pegar o éter e cheirar, você pode cair e desmaiar, porque o efeito dele é mais intenso, certo? Diferença do álcool para o éter. O álcool, eu tenho OH, a gente fala assim, OH, ou também você pode chamar de hidroxila, certo? O termo desse cidadãozinho aqui a gente chama também de hidroxila. Ó. Hidroxila é um composto que tem hidrogênio e oxigênio. Hidroxila. Hidrogênio, oxigênio, sila. Então, é uma hidroxila esse daqui. Então, é uma função álcool. Já a função éter, o que difere? O oxigênio fica no meio, necessariamente, obrigatoriamente no meio. E aí, eu já tenho outra função aqui, que é uma função ácido. Ácido carboxílico. Olha aqui, é um ácido orgânico. Né? Ele tem 2 oxigênios. Aí, nós vamos ter duas funções que vão conter 2 oxigênios. Aí, você já começa a diferenciar um do outro, certo? Quais são as funções que eu vou ter 2 oxigênios, professor? Vai ser ácido carboxílico e éster. Éster vai ser as substâncias que vão dar sabor e cheiro para quase tudo que existe na natureza. Da banana, da maçã verde. Você vai no supermercado, você vai lá, sucos, né? Suco em pó. Você vai ter diversos sabores ali. Mas como que eles colocam esses sabores desidratados? São os ésteres. Então, eles produzem artificialmente esses gostos e sabores através dos ésteres. Certo? Deixa eu ver, deixa eu ocultar aqui. Aqui eu tenho uma acetona. Olha aí. Então, funções que vão ter 2 oxigênios, ácido carboxílico e éster, que vai estar mais na frente. O aldeído, ele é bem simples. Como é que eu identifico, professor? O aldeído da acetona são muito parecidos, professor. É uma ligação dupla com esse oxigênio aqui de cima, e esse aqui também fazendo uma ligação dupla com esse oxigênio. A grande questão para você identificar e separar, e você saber fazer, porque às vezes pode ser que caia em provas também no Enem. Né? Já caiu muito. Pode ser que não caia. Né? Caia um composto, por exemplo, algum medicamento utilizado na pandemia, e aí esse composto certamente é um composto orgânico, ele vai apresentar funções orgânicas. E aí ele vai pedir para que você identifique qual função está naquele composto. Né? Então, são questões que caem muito de provas, até mesmo de provas para professor de química. Então, é umas questões também batidas na orgânica, certo? Então, olha aqui, ó, qual é a diferença desse cidadão para esse? O aldeído, o que acontece? Ele é extremamente irritante, os dois são irritantes, certo? Mas o aldeído, ele tem uma certa toxicidade maior do que a acetona, né? Então, o que acontece? Ele sempre está no carbono terminal. O que significa carbono terminal? É o carbono que está nas pontas, certo? Ele nunca vai estar no carbono do meio, nunca. Se ele estiver no carbono do meio, ele vai ser chamado de cetona, entendeu? Então, essa é a grande sacada do aldeído para cetona. Alguém pode dizer assim, poxa, alguém pode chegar, pô, eu não estou entendendo não, porque eu sou muito parecido. Como é que eu vou identificar esse aldeído desse cetona? O macete é esse. Aldeído sempre nas pontas, ou aqui, certo? Eu tenho uma cadeia com 10 carbonos, onde é que vai ficar o aldeído? Ou numa ponta ou na outra. Agora, a cetona não, a cetona tem vários lugares para que ela seja colocada. Então, olha só, cetona, ela fica no meio, né? Não é que ela fica no meio, ela fica no carbono do meio, certo? Ela sempre fica no carbono do meio. Professor, só do meio? Não, ela vai ficar entre os carbonos que ficam entre 2 carbonos. Ela pode ficar no carbono 5, no carbono 6, carbono 7. O importante é que ela fique num carbono que está entre outros carbonos. Mas aqui nas pontas, elas não vão ficar, não. Se esse oxigênio com essa ligação dupla estiver aqui, por exemplo, aí ele não vai ser cetona, ele vai ser aldeído. Então, o grande lance dessas 2 substâncias aqui é essa sacada. Aldeído, ponta, cetona, meio. Certo? Mas não é no meio da cadeia. No meio da cadeia é o éter. Alguma dúvida aí, pessoal? Vocês me chamam aí pelo chat, tá bom? Pelo chat não, pelo fone mesmo. Para que a gente possa verificar aqui. Olha aí, ó, o éster. Esse cidadãozinho aí, ele é responsável por cheiro e gosto de quase tudo, né? Tem até uma prática que depois, né, em agosto, né, que nós vamos voltar,
nós vamos fazer, que vai ser reações orgânicas. Nós vamos aprender como que as substâncias orgânicas reagem e quais são os produtos que ela faz. Nós vamos produzir alguns extras, alguns cheiros de substâncias que a gente encontra na natureza. Essa aqui é a grande sacada da química orgânica. Porque a química orgânica, ela produz quase tudo que existe na natureza. Tudo. Sangue, pele, né? Mas por que eles não produzem? Porque não existe pesquisa suficiente. Eles conseguem fazer, mas em larga escala, não. Certo? Então, cheiro de tudo, eles conseguem fazer. Teoricamente, eles poderiam fazer uma televisão com cheiro? Poderia, só que sairia muito caro, né? Então, essa aqui é a grande sacada. Eu consigo produzir, por exemplo, o cheiro da banana, da maçã, no laboratório? Consigo. Com substâncias totalmente diferentes, com água, álcool, ácido sulfúrico e outras substâncias. Eu misturo essas substâncias e, bum, eu consigo aquele cheiro daquela substância da natureza. Essa foi a grande sacada da orgânica. Porque antes, o que acontecia? Compostos da natureza eram produzidos só pela natureza. O gosto da maçã, uma maçã em si, só poderia ser produzida pela natureza. Quem fazia isso? Era uma força vital, uma força divina, algo que tinha na maçã que fazia com que ela somente produzisse maçã e cheiro só ela mesma. Outra planta, qualquer outra substância não poderia ser produzida. E aí veio essa quebra. Não, a gente consegue produzir o cheiro e o gosto da maçã em laboratório, certo? Basta saber como que esses átomos vão se ligar e qual é o produto, né? Qual é esse composto que vai formar o produto. E aí depois nós vamos ter também as aminas e amidas, só que esse aqui não vai cair na nossa prova. O que vai cair é só identificar, só um trabalho bem simples de identificar se é um álcool, se é um aldeído, se é um éster, se é uma acetona. Então, aí pela semana vocês têm todo esse período aí de estudar, eu botei no livro lá, né, para vocês fazerem a atividade, e para vocês identificar a função, bem simples. Aí vocês só vão pormenorizar essa questão das funções. Certo? Então, a amida e a amida, essas substâncias não vão cair porque são substâncias nitrogenadas, ó, elas contêm nitrogênio. E esse aqui é um caso particular. Fenol, ele não é um álcool, apesar de ter um álcool, é uma função específica. São compostos aromáticos que contêm hidroxila, certo? E aí nós temos a criolina, nós temos a naftalina, aquela que a gente tem, que a nossa mãe coloca lá no guarda-roupa para afugentar as baratas, né, de traça. Então, o fenol, ele tem essa característica aí. Ele é, né, criolina, o pessoal utiliza para fazer desinfestação aí de fazenda, onde tem muita criação de porco, que as pessoas colocam, né, que pode dar bicho, né, galinha, eles colocam a criolina. Certo? São substâncias cancerígenas. Por que essas substâncias sumiram, professor? Porque elas são cancerígenas, certo? Elas causam câncer. Então, dificilmente hoje em dia tu vai comprar a criolina. Você pode até comprar, mas em lugares altamente específicos, né? Aí você pode baixar lá as informações dela, você vai ver que ela é cancerígena. Aquela naftalina, professor, ela sumiu também do supermercado. Antigamente, muita gente vendia, né? O pessoal andava com sacola, fazia uns saquinhos de naftalina. Por quê? Porque também são substâncias potencialmente cancerígenas, né? Compostos orgânicos, eles têm uma alta capacidade de causar câncer. Essa, infelizmente, é uma característica deles, né? Mas eles são necessários? São, né? A produção de plástico, produção de substância para matéria-prima, para a indústria química, né? São importantes nesse aspecto. Mas no contato humano, né, deve ser evitado. Então, aqui, ó, como poderia perguntar sobre classes funcionais? Olha só, olha essa questão aqui. Ela é antiga, mas, porém, ela pode cair numa prova. Ele diz o seguinte: o aspartame é um composto orgânico multifuncional. Multifuncional porque ele vai ter várias funções. O professor pode ter um composto que tem várias funções no esqueleto da cadeia carbônica? Pode. Certo? Ele pode ter várias funções sem problema nenhum. Certo? E aí eles têm propriedades adoçantes. Né? O aspartame é um adoçante artificial, que torna eficiente o substituto para o açúcar comum. Então, antigamente, as pessoas consumiam açúcar, né? E aí, se fosse diabético, ficava complicado. Por quê? Porque não tinha como tomar o açúcar sendo diabético. E aí foi criado essas substâncias artificiais, né? Por exemplo, tem o aspartame,
tem um ciclamato de sódio, né? Tem uma série... Inclusive, eles conseguem fazer uma substância 200, 300 milhares de vezes mais doce que o próprio açúcar, né? E mais engraçado que a formiga, ela não trisca nessa substância aqui, né? Você pode derramar um pouquinho de aspartame no chão, formiga não trisca, né? Porque ele sabe que ali é um composto que não é para ele comer, certo? Olha só, ele tem receptores químicos que identificam qual é a função, em termos quimicamente falando, qual é a função que aquele composto tem. Então, ali ele sabe que não é açúcar, ele, vai embora, certo? Então, quando ele chega no açúcar, ele identifica a função do açúcar, né? E aí ele leva para ele poder comer. Então, a formiga, ela não é besta, não, ela quer só o açúcar. E aí ele pede saber quais são as funções encontradas. Alguém poderia me dizer aqui, esse oxigênio aqui com carbonos medianos, qual é a função que está aqui? Alguém poderia me dizer? Oxigênio em carbonos do meio. Alguém poderia me dizer aí? Turminha, deixa eu olhar aqui. Pode colocar no bate-papo, pode falar. Qual é essa função aí que está aqui? Esta daqui, E aí? Não? Ela é uma, carvão do meio. Vamos voltar um pouquinho aqui. Ela é uma cetona, certo? O que difere cetona do aldeído? Cetona, o oxigênio fica nos carbonos intermediários, ou seja, carbono que fica no meio de outros carbonos. E o aldeído, ele sempre fica na parte terminal, ou seja, nos carbonos finais, ou inicial ou final. Eu tenho 30 carbonos aqui, onde é que o aldeído vai ficar? Ou no início ou no fim. Nos meios ele não pode ficar, que aí é o caminho da cetona, certo? Então, aqui eu tenho cetona, esse aqui eu tenho 2 oxigênios, certo? 2 oxigênios. E um OH, olha só. Deixa eu voltar de novo aqui. Olha só aqui, o éster, ele tem 2 oxigênios, só que ele não tem H no final, o hidrogênio. Ele continua a cadeia carbônica. Na verdade, o éster, ele tem cadeia carbônica antes, bem no meio da cadeia carbônica, eu tenho o grupo funcional, que é isso aqui tudo, esse oxigênio com uma ligação dupla com esse outro oxigênio aqui, e aí depois a cadeia continua. Então, são 2 oxigênios no meio da cadeia. Agora, observa o ácido carboxílico. Ele tem 2 oxigênios, mas é na parte final da cadeia carbônica. Professor, o ácido carboxílico pode continuar a cadeia carbônica aqui? Não. Ele é como o aldeído, ele fica no final da cadeia carbônica, ou no fim ou no início, certo? Não tem problema, é o mesmo posicionamento. Então, esse cidadão bem aqui, ele está no final da cadeia carbônica, não tem mais cadeia carbônica, então ele é um ácido carboxílico, certo? E aí eu tenho também aqui, um oxigênio no meio dessa cadeia carbônica, se ele está bem aqui, ele está no meio, deixa eu ver aqui, função nitrogenada, aqui, certo? E aí nós vamos ter qual alternativa? Sendo que esse aqui, mas espera aí, esse aqui ele não vai ser um éter. Olha só, esse carbono aqui, ele tem uma ligação dupla com esse oxigênio, certo? E ele tem esse oxigênio aqui, então tem que se analisar bem, esse carbono aqui, ele tem 2 ligações com 2 oxigênios, uma ligação dupla aqui e uma ligação simples. Então, ele não vai ser cetona somente, né? Ele vai ser um outro composto. Olha só aqui, vou voltar aqui. Cadê? O éster aqui. Então, vamos lá. Então, alternativa, uma amina, um composto nitrogenado, né? Uma amida, que tem nitrogênio. Quando você vê duas funções ligadas a um só carbono,
certo? Você vai identificar ela com uma função amida. A amida, depois nós vamos ver isso aí, ela é um composto nitrogenado que vai ter oxigênio. O que difere a amida da amina é que a amina só tem oxigênio, só tem nitrogênio. E a amida, ela tem oxigênio e nitrogênio. Ó, ácido carboxílico, por quê? Porque está no final da cadeia carbônica. Se continuasse a cadeia, seria éster. Ó, aqui o éster. Ó, esse carbono aqui, ele está ligando com esse, com esse. À primeira vista, você identificaria como se fosse um cetona. Mas como esses dois oxigênios estão no mesmo carbono, então é uma função que tem dois oxigênios. Então, poderia ser acetona? Acetona poderia, mas como esse oxigênio está ligado a essa cadeia carbônica, esse carbono aqui, então vai ser uma outra função. Olha aí. Então, eu tenho amina, ácido carboxílico e éster. Deixa eu ver outra aqui. Nos compostos orgânicos representados pela fórmula abaixo, estão presentes as seguintes funções orgânicas, ó. OH, que você olha assim, poxa, mas esse aqui é o que? Está parecendo água, H2O. Né? Esse aqui tem nitrogênio, opção nitrogenada. Esse aqui tem dois oxigênios. Para cá não tem mais cadeia carbônica. Então, esse oxigênio está para cima, dupla ligação, e esse está para baixo. Só que tem um H no final. Opa, H só tem uma função que vai ter o OH no final, vai ser ácido. E aqui eu tenho 2 aqui entre parênteses. O que significa isso? Que esse composto ele vai ser duplicado. Então, esse carbono aqui ele está ligado com oxigênio, certo? E está ligado com outro hidrogênio embaixo. Mas, na verdade, esse oxigênio ele faz 2 ligações. Então, ele vai estar com um hidrogênio. O outro vai ficar embaixo. Só tem um carbono, não vou ter cadeia carbônica para cá, certo? E aí? Olha aí, como que essa estrutura ficaria? Certo? Ó, hidroxila. O que é hidroxila? É a função pertencente à função álcool. Né? Tem outro composto ligado a esse carbono, a gente tem sempre para observar. Não. Então, é só álcool aqui. Certo? Aqui, função nitrogenada. Né? Tem um oxigênio aqui para me dizer que ela é amida? Não. Então, é só função nitrogenada amina. Hidroxila, ligada ao carbono, não tem mais nada, certo? A esse carbono aqui com oxigênio. E eu vou para esse último carbono, parte terminal, a parte final da cadeia carbônica. Eu tenho oxigênio, certo? Sendo que esse oxigênio aqui é OH, certo? E a gente viu lá no primeiro ano que substâncias que apresentam OH são substâncias ácidas. Então, é um ácido carboxílico. Então, a resposta ficaria como, gente? Ó, álcool, amina, ácido carboxílico. Professor, o senhor vai perguntar funções nitrogenadas? Não. É porque essa questão aqui, ela contém algumas nitrogenadas, mas o que a gente vai perguntar é só oxigenadas, certo? Álcool, ácido carboxílico e amina. Olha só. Então, o álcool, ele tem suas características, ele tem suas funções, né? Limpeza doméstica, hoje, né? Praticamente ele ficou um dos protagonistas da prevenção do coronavírus, né? O álcool 70. Por que o álcool 70 não o álcool 92, que é o álcool que a gente conhece aí, que ele até sumiu da prateleira. Eu até preciso do álcool 92 para poder produzir detergente, produzir sabão. E aí o que acontece? Esse álcool, ele sumiu das prateleiras. Eu só tenho o álcool 70. E aí, por que ele sumiu? Né? Porque ele não tem mais essa função de limpeza, né? Quem ficou na função da limpeza foi o álcool 70. Né? O álcool 70, o que acontece? Ele é 70% de álcool, né? E 30% de água. Já o álcool 92 é 92% de álcool, né? E o restante 8% de água. Então, ele é mais concentrado. Porém, o que acontece? Ele evapora com uma certa facilidade, certo? O álcool 70, eu tenho um pouquinho mais de água, vai fazer com que ele fique um pouquinho mais, certo? E esse aí é o valor limite para que ele possa fazer a higienização da água. Se você botar o álcool 70 na mão, ele leva assim uns 3, 4, 5 segundos para poder ele evaporar. Já o álcool 92, ele evapora mais rápido, né? Tem um álcool chamado álcool isopropílico, né? Quem trabalha, por exemplo, com celular, com eletrônica, né? Pessoas que
pessoas que fazem negócio de solda, de composto, de soldas, né? Então, o que acontece? Ele precisa de um álcool que evapora rápido, né? Eles molham a placa lá, o circuito, só que questão de 1 segundo, 2 segundos, aquele álcool vai embora, né? A parte até estava falando que se ele pegar esse álcool e ele jogar no ar, ele não cai no chão. Antes dele cair, ele evapora, certo? Ele é muito volátil, ele consegue evaporar com uma facilidade muito grande, né? É utilizar também bebidas alcoólicas, certo? Como já falei, né? Os grandes problemas do Brasil e do mundo, né? A questão dos acidentes, mas só que sempre deveria ter políticas mais duras com relação à bebida, porque se você beber e entrar num carro, você pode estar uma máquina assassina, você pode matar pessoas, né? E a lei de trânsito é totalmente diferente. Uma coisa é a pessoa pegar uma arma de fogo, uma faca, uma arma branca, e matar uma pessoa, homicídio. 20 anos de cadeia, certo? 20 anos de cadeia, se não for rico, a gente pode até dizer assim. E se a mídia não cair em cima, 20 anos de cadeia, né? Mas se a pessoa beber um álcool, pegar um carro e vir matar uma pessoa, né? Ele pega talvez 2, 3 anos, né, de homicídio culposo, ou seja, sem intenção de matar. A não ser que descubram que ele fez de propósito, ele se embriagou de propósito, ele planejou matar a pessoa e ele acabou matando aquela pessoa determinada, aquele desafeto. Aí vai ser homicídio doloso, com a intenção de matar, ele vai pegar os 20 anos dele, entendeu? Então, a bebida, ela tem essas complicações, né? É uma droga lícita, né? As pessoas toleram, né? Mas ela tem alguns problemas, como o alcoolismo, né? Ela afeta o organismo das pessoas, né? O fígado, ele tem que trabalhar dobrado, triplicado, para poder expulsar esse álcool, né? Ele pega esse álcool, transforma em ácido, depois transforma em aldeído, aí você sente dor de cabeça, que é a famosa ressaca, né? E aí o que acontece? Aí, a partir daí ele quebra em gás carbônico e água. Então, o trabalho do fígado de degradar esse álcool é muito grande, né? E também como combustível, né? O álcool é utilizado como combustível nos carros, né? Já foi implantado na década de 70 aí o programa de álcool, né? E aí era um grande problema, porque os carros movidos a álcool, eles têm que esquentar. Então você liga, bate a chave, bate a chave, bate a chave, bate a chave, não pega. Bate a chave, bate a chave, bate a chave, não pega. Bate a chave, pega. Quando ele pegar, aí você deixa 10 minutos ligado. As pessoas geralmente faziam isso na década de 70, quem tinha carro a álcool. Ligava o carro, por exemplo, ele vai sair 6 horas da manhã, então 5h30 ele acordava, né, se vestia, ligava o carro, deixava o carro ligado. E o carro ficava na garagem funcionando. Quando ele voltava, né, o carro já estava de boa. Aí ele pegava o carro e saía. Se ele não fizesse isso, ele ia passar um tempo a bater na chave sem pegar. Principalmente quem morava em lugares de clima frio, né? Então, o etanol ele tem, né? Ele tem uma capacidade de solução na água, né? Os álcools têm isso. Agora, à medida que você vai aumentando essa cadeia carbônica, ele vai ficando sólido. Aí, se deixar isso, nós vamos ver as propriedades, né, físicas e químicas das funções oxigenadas, certo? O álcool, né, até 8 carbonos, mais ou menos, ele consegue ser solúvel em água. À medida que desse álcool ele for aumentando a cadeia, 10 carbonos, 15 carbonos, 20 carbonos, aí ele vai começando a ficar insolúvel. Ele vai começar a ficar sólido, né? Por exemplo, o açúcar, né? Ele tem a função álcool presente nele. Lógico que a pessoa não vai ficar bêbada, mas tem a função. O problema é que o açúcar ele tem muitos carbonos. Ele tem 12 carbonos. Então, 12 carbonos o torna sólido, certo? Torna sólido. E ele já vai ter umas outras características diferentes do álcool que a gente conhece, né? Ele não pega fogo com facilidade, né? Ele é mais denso, né? Mas ele continua com algumas, ele dissolve também no sangue, né? Então, o etanol, quais são as características, o que ele faz no organismo da pessoa, turma? Logo de início, ele causa euforia ou tranquilidade. A pessoa, o sangue, ele começa a circular mais rápido, né? A pressão sanguínea aumenta, você dá aquela euforia, né? Depois a tranquilidade, né? Dependendo da quantidade de álcool que está no organismo, né? Depois a pessoa vai perdendo o controle motor do cérebro, o cérebro começa a ser afetado, né? Depois ele começa a descontrolar,
Chegando bem aqui, bioquimicamente falando, ele tem uma alta produção do hormônio chamado GABA. Vocês podem até pesquisar e falar com a professora. Professora, o que é esse hormônio GABA? GABA está relacionado à alegria, à felicidade. Então, você tem uma explosão de produção de GABA. E aí, o que acontece? A pessoa fica eufórica, né? Nos homens, ficam mais desinibidos, querem dançar, tomar gosto com mulher, né? Fica meio saidinho, né? E a mulher também começa a ficar alegre, dançando, ela já perde o senso de vergonha, né? Quando acaba esse GABA todinho, o que acontece? Ora, se tu acabou o hormônio da felicidade, o que vai predominar? A tristeza, a depressão. Aí, geralmente, as pessoas começam a ficar tristes, a chorar, a deprimir, certo? Então, na mulher, a gente consegue observar isso aí, é bem nítido, né? Porque como a mulher tem um coração menor que o homem, né? Esse efeito é mais rápido. A pessoa vai, é eufórico, alta produção de GABA, é eufórico, dança, se fica desinibido, aí cai toda a produção do GABA, a pessoa deprimido começa a chorar. Então, o álcool, ele tem todas essas características que transformam o nosso organismo, né? Olha só, sempre ele vai estar ligado a um carbono saturado, sempre. Professor, eu li no livro de química que tinha um OH ligado com carbono com uma ligação dupla. Ah, isso aí vai ser um álcool, mas ele vai ser chamado de álcool, um álcool especial, chamado enol, certo? Só que o enol, ele acaba se quebrando em outra substância, em aldeído ou cetona, entendeu? Mas o álcool padrão, ele sempre vai estar ligado ao carbono saturado. Se você vê um OH ligado com carbono com uma dupla ligação, aí ele vai ser chamado de enol, e ele não fica o tempo todo enol, ele fica se transformando em outra substância, que aí isso é um assunto que nós vamos dar mais lá na frente. Mas o álcool padrão mesmo, de regra, 99%, são álcools que possuem carbono saturado. O que é saturado? É o carbono que só tem ligações simples. Olha aqui, ó. Metanol, etanol, né? E esse aqui vai ter uma ligação dupla. Porém, a ligação que o hidrogênio está fazendo, o oxigênio está fazendo com o carbono é simples. Então, ele continua sendo um álcool do carbono saturado. Como que eu dou nome a essas substâncias? Poderá cair na prova? Não vai cair na prova, certo? Por quê? Porque a gente ainda vai ver mais um pouquinho essa parte aqui, turma. Já vai ver mais, devido à questão do tempo, né? A gente mal saiu de uma V1 e nós estamos indo para uma V2, certo? Uma V3. E aí, o que acontece? Não tem como a gente dar nomenclatura à distância nesses termos, né? Nesse tempo. Certo? Então, a gente vai finalizar bem nessa parte aqui mesmo, né? Na questão do álcool. E aí eu gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida relacionada a esse assunto, certo? Como que eu vou estudar esse assunto, professor? Bem simples. Como que você vai estudar? Você vai pegar as funções presentes lá no livro de você, ou se você quiser uma apostila, e você vai ver esses pormenores. Vou voltar aqui, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, cadê? Você vai ver nos pormenores. Qual é a questão do álcool? O álcool, ele vai ter uma hidroxila. O que é hidroxila? É um OH. O que é um OH? O e um H. Um oxigênio e um hidrogênio. Ligado a um carbono saturado. Ou seja, um carbono que só tem ligações simples. Certo? Ele pode estar no final, pode estar no meio, pode estar no início. Não tem problema o álcool. Ele pode estar em qualquer lugar. Certo? O álcool não tem essa questão de posicionamento. Quem vai ter é aldeído e cetona. Né? O que difere o álcool do éter. O éter, as pessoas utilizavam como anestésico, né? Foi utilizado aí há muitos anos atrás, as pessoas começavam a implicar, porque diziam, não, mas a pessoa tem que sofrer, a pessoa tem que sentir dor, né? Então, as pessoas tinham essa questão em mente, né? Não. Por exemplo, a mulher, quando ela vai ter neném, né? Porque na Bíblia está escrito que a mulher vai ter com dores, né? De parto, então todo parto tinha que ser com dor, né? A pessoa tinha essa verdade. Então, quando surgiu o éter,
as pessoas ficaram assim meio, isso é pecado, isso é coisa do diabo, isso daí não é legal, mas hoje em dia eu quero saber quem é essa pessoa que quer fazer parto normal. Tem, lógico, a diferença do parto normal para o parto cesárea é que ele tem uma recuperação muito mais rápida, né? A pessoa tem um filho hoje, amanhã parece já vai embora. E já o cesárea, às vezes, a pessoa passa uma semana hospitalizada, né? Fora que há um corte, né? Uma cirurgia, né? A pessoa tem que cortar, e o parto normal não. Apenas uma dilatação e depois tudo volta ao seu lugar. Então, as pessoas ficavam muito intrigadas quando inventaram o AUDI, o éter, né? A pessoa cheirava o éter, desmaiava, não sentia nada, e a pessoa ia lá, cortava e tirava o neném. Né? A rainha, se não me engano, foi a rainha Inglaterra que foi o primeiro parto cesáreo, né? Por que esse nome, né? Alguém já teve essa ideia? Por que o nome de cesárea é cesárea? Por causa de um fato bastante curioso, né? O César, né? Que eram uns caras bem loucos, né? Dizem a história, eu não estava lá para testemunhar. Então, dizem que o César, ele queria saber de onde ele tinha vindo. Então, ele pegou a mãe dele, cortou a barriga da mãe dele e colocou um gato lá dentro, né? Ele era um perverso ao extremo. Hoje a gente acha que a gente vê perversidade nesses canais aí da Band, da Record, que é só no manchete sanguinária, né? Mas antigamente os romanos eram perversos demais. O cara pegar a sua mãe, né? Cortar a barriga, olhar para ver de onde ele tinha saído. Ele viu que não tinha nada importante, pegou um gato e costurou. Então, o fato de ele ter cortado a barriga da mãe dele, né? As pessoas colocaram o nome dessa cirurgia de cesárea, né? Então, vamos lá aqui. Só voltando aqui de novo. Né? Função orgânica, elas vão ter propriedades semelhantes, né? Ponto de fusão, ponto de ebulição, bem parecido, né? Características de cheiro, densidade, né? Embora cada composto vai ser diferente do outro. O que difere aí o álcool do éter? O álcool, ele tem OH, ele pode estar em qualquer parte da cadeia carbônica. Já o éter, ele sempre está no meio da cadeia carbônica. Ele está no meio, certo? Ele não tá ligado ao carbono do meio. Ele é o meio, certo? Então, o éter sempre vai ser uma cadeia heterogênea, sempre. O álcool nunca vai ser uma cadeia heterogênea. Por quê? Porque esse oxigênio nunca vai estar no meio dos carbonos, ele vai estar na parte de fora, certo? E aí, o que difere desses compostos aqui para o ácido carboxílico? O ácido carboxílico, junto com o éster, são as únicas funções oxigenadas que possuem 2 oxigênios. As demais só tem 1. Álcool, éter, aldeído, cetona, certo? Todas elas vão ter o quê? 1 oxigênio. Quais são as que têm 2? Aí tu já separa 2 do monte, né? De outras, né? Que é o ácido carboxílico e o éster. Ó, certo? E aí, o que me difere o ácido carboxílico para o éster? Porque o éster, o que acontece? Eu tenho 2 oxigênios e eles estão meio que quase no meio da cadeia carbônica, né? Eu tenho cadeia carbônica aqui, tenho oxigênio que separa outra parte da cadeia carbônica, certo? E o ácido carboxílico, ele fica no carbono terminal. O que significa carbono terminal? Significa que o carbono do fim da cadeia, ou no fim ou do início, certo? Não tem problema. Então, ácido carboxílico, você vai ver esse COOH no final. Opa, o que função é essa? Ácido carboxílico. Ah, professor, ainda continua a cadeia carbônica. Éster, certo? Então, álcool, hidroxila OH, ligado ao carbono, qualquer carbono. Éter, oxigênio no meio da cadeia carbônica, cadeia heterogênea. Ácido carboxílico, né? São 2 oxigênios no carbonos, né, iniciais ou finais, né? Aldeído, eu tenho 1 oxigênio no carbono final. Certo? Acetona, eu vou ter 1 oxigênio, mas no carbonos intermediário. Cetona sempre fica nos carbonos dos meios, né? Meio que eu digo, não é assim, pegar uma cadeia de 10 carbonos, no carbono do meio vai ser acetona. Não, ele pode ocupar posições intermediárias. Ele pode ficar no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, né? No sétimo, no oitavo. E ele vai continuar sendo cetona. O importante é que ele esteja num carbono que esteja no meio de outros 2 carbonos. Aí é cetona. Já aldeído, não. Sempre nos carbonos iniciais ou finais, nas pontas. Cetona nos meios dos carbonos, aldeído nas pontas. Né? Esta, eu tenho uma cadeia, né? Que ela vai ser também heterogênea, porém eu tenho 2 oxigênios, né?
e aí a gente consegue diferenciá-los, né? Lógico, cada um vai ter uma característica, né? Álcool, ele tem uma característica, né? Uma toxicidade, a gente fala assim também, densidade também, o éter, toxicidade também, o ácido carboxílico, alguns a gente até consome diariamente, que no caso é o vinagre, né? O ácido acético, que os meninos utilizam aí para fazer a questão do foguete, né, de garrafa PET, é utilizado quem? Ácido carboxílico, certo? E a questão do nome é que nós vamos deixar isso aí para próximo semestre, né? Lá por meio de junho em diante, nós vamos aprender a dar nome a esses compostos, né? Passar aí mais 2 semanas, funções oxigenadas e nitrogenadas, e aí depois nós vamos já partir para um outro assunto que vai ser o presencial. Aí eu creio que a gente vai começar a falar sobre, deixa eu ver, eu acho que isomeria, certo? Aí presencialmente, certo? Dúvidas, pessoal, relacionadas a essa questão desse assunto, eu não vou me estender mais, justamente para o conteúdo não ficar extenso, certo? E aí, qualquer dúvida, vocês podem me falar aí. Se não houver, aí vai ser basicamente o conteúdo desse. Qual é o seu conteúdo da prova, professor? Petróleo, como eu falei para vocês, continua sendo petróleo, certo? Ainda vou corrigir a prova de vocês, ainda não peguei para corrigir, né? Hidrocarbonetos, nome dos compostos hidrocarbonetos, e aí você vai também pegar só um adicional, que é a aula de hoje, que vai ser o quê? Vai ser identificação das funções oxigenadas, você só vai identificar. Eu vou botar um composto lá na prova e você vai dizer, isso aqui é um éter, isso aqui é um aldeído, isso aqui é um ácido carboxílico, isso aqui é um éster, certo? É somente a identificação. Não é de assim, professor, vai ter para me dar o nome desse composto? Não. Vai cair nitrogenado? Não. Certo? Nossa prova ficou até funções oxigenadas. Vou colocar os avisos lá no grupo justamente para que vocês não se percam, não deixem de estudar, certo? Tá lá as páginas lá do livro, lá no mapa, certo? Aproveite para fazer o problema desse livro. Graças a Deus que ele está finalizando. Mas o problema desse livro é que ele tem poucas atividades, né? Poucas, como eu falei para vocês, a questão do novo ensino médio, essa transição, ela ainda não está bem clara, assim, né? Por exemplo, conteúdos do terceiro ano, posso ensinar no primeiro ano? Para química, isso acontece? Pode. Você pode. Você pode aprender química orgânica no primeiro ano? Pode. Isso aí não tem problema. Agora, algumas disciplinas vocês precisam de pré-requisitos para poder fazer. Né? Mas isso aí vai ser um outro assunto que a gente vai ver mais lá na frente. Né? Por enquanto, vocês estão terminando o ensino médio normal, né? Mas vamos ver como é que vai ficar a partir de agora no ensino médio. Né? As provas, o que mais me preocupa é o Enem, como eu falei para vocês. Por quê? Porque o Enem, ele utiliza o vestibular tradicional. Né? O Enem, como é que a pessoa passa para cargos, áreas acirradas, né? Áreas que são muito concorridas, porque há um método tradicional por detrás, infelizmente, né? Então, às vezes, não é a pessoa ter uma formação completa, a pessoa tem que ter um conhecimento de tudo. Isso aí é chato, lógico, você conhecer tudo é complicado, às vezes até o professor foge de determinado assunto, pode perguntar para ele, um assunto de química, não sei, ele vai lá, pega o livro, dá uma lida e lembra, lembra aí. Entendeu? Então, o Enem, a questão do Enem, eles ainda colocam um conteúdo muito extenso. Né? E isso aí prejudica, muitas das vezes, aquele que viu uma parte do conteúdo. Né? Mas, enfim, galera, basicamente é isso a nossa prova, né? Identificação de funções oxigenadas, petróleo, nomenclatura do carboneto, certo? Nenhuma dúvida, tudo tranquilo? Então, eu vou encerrar aqui agora, depois eu vou para uma reunião agora, e aí eu deixo esses 6 minutinhos para vocês darem uma lida aí na questão do livro, verificar, e aí vocês podem me chamar também, né? Depois aí eu acho que vai se estender agora até mais 10, 11 horas, mas qualquer coisa vocês podem mandar mensagem para mim, sintam-se à vontade, tá certo? Beleza? Então, até a próxima aí, galera. Só isso mesmo, nossa aula. Valeu.